Assim, né? Gente, esse aqui vai ser o meu microfone, hein? Tá bom? Bem-vindos todos. Vai juntando aí. Meninas, olha só para as meninas agora. Lá no fundo tem uma camiseta dessa aqui, que foi feita para as meninas, para dar uma força para o projeto que rola lá no Senegal. Toda vez que a gente vai para algum evento de missões, eu levo uma comida típica da Nigéria. E hoje não deu para fazer, então eu trouxe as camisetas para as meninas. Vocês podem escolher uma lá, o tamanho de vocês, e pegar, é de graça na faixa. E se você, rapaz, puder levar para sua mãe, para sua esposa, para sua filha, pode pegar lá também, tá bom? Na faixa. É branquinha assim, tem um baobá, que é aquela árvore típica de Madagascar, né? E aqui o projetinho atrás, beleza? Fechou? Ó, de graça, hein? Missionário só pede dinheiro, né? Agora missionário que começa já começa ofertando, aí é moral total. Show de bola. Gente, quantos aqui já ouviram falar das crianças bruxas da África? Quantos aqui sabem do que se trata o fenômeno das crianças bruxas? Bom, então vocês me aguentam aí um pouquinho de paciência para eu explicar para quem está chegando agora, tá bom? E aí, o que eu proponho aqui para nós? A gente olhar umas fotos, eu vou comentando essas fotos, depois a gente assiste um documentário que eu trouxe aqui rapidinho, é 15 minutos só. No final, você quiser ir olhar algum material que está lá atrás, tem um livro é um livro mais científico, sobre a questão da bruxificação de crianças. Você escolhe lá a sua camiseta. Tem um outro livrinho que é em inglês, O que fazer se o seu filho for chamado de bruxo. Esse é o livro que foi mais lido no sul da Nigéria. É um livro que a gente escreveu para os pais. E aí, se você quiser, pode levar um para você também. Tá joia? Para você ter um material. Só que está em inglês, né? É bom que você treina seu inglês aí para aprender, virar missionário. E tem meu livro que você pode comprar e ser próspero. Tudo na sua vida vai dar certo depois que você começar a ler esse livro aí. E que você vai ganhar muito dinheiro, vai ser feliz, vai casar, vai ser sucesso total. Isso é melhor do que... E as camisetas de graça, só pegar. Vai ter livro suficiente lá? Tem, livro. Esse é o livro do poder, gente. Bom, vamos lá. As crianças bruxas da Nigéria. Vamos passar primeiro para esse slide aqui, porque aí a gente consegue entender mais ou menos do que se trata. Vocês preferem que apague a luz para ficar aquele cineminha assim, ou vocês vão ficar com sono? Dá para apagar ou tá de boa? Assim é melhor? Beleza. Gente, esse é um cartaz que estava numa avenida no ano de 2012, lá no sul da Nigéria. O tema de um congresso missionário, igual esse que a gente está participando, chamado de Koboko Night, né? É uma noite em Koboko, uma noite profética de fogo e milagres. O tema é: meu pai, aquela bruxa tem que morrer. Bom, com isso dá para a gente entender como é que eles estão tratando a questão da bruxificação de crianças na Nigéria. O que acontece lá? Líderes religiosos, e aqui eu vou falar o português rasgado, tá bom? Pastores evangélicos ligados à teologia da prosperidade, eles acusam crianças de serem bruxas, de serem responsáveis por roubar a saúde e também roubar a prosperidade de algumas famílias que vivem lá. Então não é um problema de um mosquito que pica e causa malária, ou não é um problema de saúde, não é um problema de dificuldades sanitárias, é uma criança que causa diarreia, que causa malária. Eles têm pregado, ensinado isso lá agora, nos nossos dias. E se você está passando por um problema de ordem econômica, não é porque está difícil, está em crise, está sem emprego, ou porque se trata de um dos países mais pobres do mundo. É porque tem alguma criança bruxa que está roubando a sua prosperidade. Eles são enviados do inferno para causar males na tua vida, especialmente em relação à saúde e à prosperidade. Bom, se fosse só até aí, a gente já tinha 1000 motivos para ficar indignado. O problema é que esses líderes religiosos, eles estão cobrando um valor para desbruxificar as crianças.
Então eles acusam para poderem cobrar o processo de desbruxificação. O que é muito fácil é eu chegar aqui e dizer que você não está passando no vestibular da USP porque tem um capeta controlando a sua vida, e que é talvez a sua sogra. E aí eu falo assim: traga a sua sogra para a minha igreja e eu cobro R$4.300 para libertá-la. Tem cara que paga 8.000 para libertar a sogra. Então você traz, e aí eu faço uma oração forte, e aí ela fica tranquila, e aí vocês vão embora felizes, como se nada mais acontecesse. É essa lógica que para nós parece idiota, que é usada lá na Nigéria. Por que lá funciona? Porque lá é um país que tem sido devastado por uma crise humanitária, uma pobreza sem fim, um analfabetismo e também uma imposição religiosa maléfica lá. Então o norte da Nigéria é muçulmano, da capital para cima é muçulmano, da capital para baixo é cristão. Se vocês assistirem o Jornal Nacional, de vez em quando eles vão falar de um grupo chamado Boko Haram, que é um grupo islâmico que sequestra crianças, especialmente meninas, e as levam como escravas sexuais. A gente ficou sabendo das mais de 200, meninas que foram sequestradas, e começou aquele movimento, nos devolva as nossas crianças, que até a Michelle Obama entrou e por causa disso difundiu. Então, se você nasce no norte da Nigéria e você é criança, você corre o risco de ser sequestrada, especialmente se você for menina. Então, é um perigo ser criança no norte da Nigéria. O problema é que também é um perigo ser criança no sul da Nigéria, onde a maioria é cristã, porque lá você pode ser acusado de ser o responsável pela pobreza do teu pai ou da tua família, ou se o teu irmão morrer de malária, talvez você tenha sido o responsável pela morte dele, porque há um espírito em você que rouba a saúde dele. É isso que eles pregam, e é por isso que eles fazem esses eventos, e eles cobram R$4.200, que eu dei uma olhada ontem para ver como é que está a nossa taxa cambial em relação a eles. R$4.200 para tirar o espírito de bruxo de uma criança que eles mesmos inventaram que ela tem. O problema é que eles são macabros. Então esse é um tema. Meu pai, aquela bruxa tem que morrer. O Dai ainda está com sangue ali. E para vocês terem uma ideia, esse também é um evento, um congresso, mas é um congresso de libertação, chamado Bruxas em Retirada. Foi em 2013 também. E aí lá embaixo tem um monte de perguntas. Sua família está sendo... Oi? Só em inglês, isso. A sua família está sendo atormentada por bruxos? Você tem sido oprimido, atormentado, lá? Venha para a nossa libertação gratuita. Isso é cristão. Isso é evangélico. Só o cartaz da vida. E aí eles colocam o lobo ali. Aí você não sabe quem que assusta mais, o lobo ou a moça. A moça, ela se auto-intitula, é uma expressão que nós não temos no Brasil, é Lady Apostle, Seria uma assim, senhora apóstola, mega apóstola, talvez. E ela é a maior influenciadora da bruxificação de crianças. Ela fez um filme, lá atrás tem lá atrás tem um livro que mostra um trecho desse filme. Se você quiser anotar aí, para depois você procurar na internet, e se você tiver estômago também, chama O Fim dos Perversos. Em inglês é The End of the Wicked. O Fim dos Perversos. Ela que é a produtora desse filme. É uma pastora, uma Lady Apostle, e ela é líder de uma igreja que chama Liberty Gospel Church, não confundir com aquela Liberty Presbyterian lá dos Estados Unidos, e ela promete as libertações gratuitas. O problema é que ela incentiva a bruxificação, tem livros sobre isso, tem filmes. Nesse filme, O Fim dos Perversos, vou dar um spoiler aqui para vocês, o menino arranca os olhos do próprio pai, e com isso ela vende uma ideia de que o bruxo é capaz de fazer essas atrocidades. Uma vez questionada por um repórter em inglês que nos ajudava lá, por que ela produziu um filme sobre bruxos, ela respondeu que os Estados Unidos também produzem o Harry Potter,
e por isso que ela tem todo o direito de também produzir. O problema é que o Harry Potter não incentiva você a matar uma criança, e eles incentivam. Bom, esse é um outro cartaz, para vocês terem uma ideia. O tema já é diferente. O congresso é I am that I am, né? Eu sou o que eu sou, que é aquela expressão que Deus usou para se explicar. E o tema é de novo, that which must die. Essa é um pouquinho diferente. Aquela bruxa tem que morrer, essa bruxa deve morrer. Então muda assim só um pouquinho o jeito de matar a bruxa, né? Bom, de novo a nossa querida Lady Ellen Akpabio, só que ela subiu de profissão. Se você notar, nesse congresso aqui, ela era só uma evangelista miss, assim, tipo uma senhora evangelista. Agora ela é uma senhora apóstola. Trem, né, graduou. Parece que quando o cara usa um chapéu, o trem fica encapetado, né? Nossa, o chapéu que é o perigo. Botou chapéu, já era. Desvia, herege, né? E aí ela está de novo prometendo aí o congresso de libertação. Ali embaixo dá para ver, né? Witches and Wizards, né? Que é para bruxos e feiticeiras, que é o nome que eles usam no feminino. Bom, mais cartaz, para vocês verem que eu não estou viajando. Mais chapéu. Isso foi em 2008. Quem aqui nasceu antes de 2008? E depois? Então é nós, gente. Isso aqui é na nossa época. Isso aqui não é na Idade Média, não é na época do apóstolo Paulo, não é na Segunda Guerra Mundial, quando o seu vô vivia na terra. Isso está acontecendo enquanto eu e você, vivemos na terra. Nós somos contemporâneos dessa loucura que está acontecendo em nome de Jesus. Bom, ela de novo prometendo libertação. Se você tiver possesso, oprimido, atormentado, atacado, aflito, frustrado pelos poderes das bruxas, venham que a gente vai fazer uma libertação. E a última, ó o chapéu, oh meu Deus. Só que o problema dessa é que a loucura se expandiu. Então, se você notar ali, o congresso está acontecendo em Houston, que é Estados Unidos, né? Então, por exemplo, hoje essa loucura começou na Nigéria, espalhou para o Congo, tem em Camarões, tem no Sudão do Sul, tem dezenas de países que são chamados de África subsaariana, ali embaixo do deserto do Saara. Onde a teologia da prosperidade chega num país de crises, como os países africanos, eles transformam crianças em bruxas. Por que não chegou no Brasil ainda, Gito? Sendo que aqui tem um monte de teologia da prosperidade. Porque... Ele comprou os direitos, né, para fazer sozinho. Mas é porque a gente tem as leis, né? A gente tem umas leis melhores. Eles estão países em crise, né? Em países em guerra, a lei vai embora. Nós ainda estamos aqui. Se por acaso o ano que vem a gente tiver um processo ditatorial, aí pode ser que as coisas venham a acontecer. Por favor. Eu queria saber qual o embasamento bíblico que essas pessoas utilizam para justificar essa bruxificação das crianças. Então, eles não ligam muito para esse negócio de Bíblia, não. É verdade. O que for a favor, eles usam. O que é contra, eles deixam quieto. Mas eu fiz uma pergunta parecida assim, com a sua, para um pastor bruxificador de crianças, né? Ele me respondeu assim, se Jesus expulsou os demônios e ele foi para os porcos, por que não ele não vai para as crianças também, né? Foi o contra-argumento dele para mim, né? Criativo. Dito, qual foi a origem dessa... houve tempos que isso não existia. E alguém começou, de alguma forma, de algum lugar. Sim. Qual foi a influência disso aí? Foi realmente o evangelho deles, o cristianismo deles, ou através da cultura, do país? Alguém quem trouxe de fora? Quem foi que começou assim? Perguntona. Mano, a ONU chama esse fenômeno de cultura imposta. É a expressão que eles usam, os sociólogos usam para explicar esse fenômeno, que é novo, é de 15 anos para cá.
e coincide exatamente com a chegada da teologia da prosperidade lá. Por que cultura imposta? Porque na África, em geral, vocês devem saber, tem uma cultura de bruxos, vai mudando de país para país. Por exemplo, em Moçambique, você teve lá, né? Moçambique há bruxos. Os bruxos, eles são como um líder de uma religião local. Vamos usar uma expressão assim. Seria um pajé para nós brasileiros, né? E, bom, o que aconteceu na Nigéria é um fenômeno diferente em relação aos bruxos, porque a cultura foi imposta nesse sentido. Eles pegaram a ideia do bruxo, jogaram isso para um lance maquiavélico, maldoso, e misturou com toda a paranoia, loucura da batalha espiritual. Aquele lance assim que foi muito difundido. Por exemplo, se o computador falha aqui, porque o meu pendrive pifa, eles diziam assim: gente, vamos dar as mãos aqui, vamos orar para o computador voltar a funcionar. Legal, ótimo, mas às vezes é importante alguém vir aqui e encaixar o pendrive, né? Porque é mais científico que espiritual, entende? Esse lance dessa batalha espiritual muito doida, misturada com o lance dos bruxos lá, e com a possibilidade de fazer dinheiro, virou o que a ONU chama de cultura imposta. De 2000 para cá, mais ou menos. A influência é norte-americana, da teologia da prosperidade norte-americana e de batalha espiritual norte-americana na Europa, que no finalzinho da década de 90, na Europa não, na África, desculpa, finalzinho da década de 90, teve as cruzadas. Vocês lembram? As cruzadas missionárias e tudo mais. Muitos missionários que foram para lá nos processos de cruzada, gente boa de Deus, uns do Lúcifer, sério mesmo. Então, como na África você consegue mobilizar pessoas, então você aluga um caminhão, dá 55 milhões de pessoas correndo em volta do caminhão, né? Então você fazia uns esquemas muito horrorosos de filmagem e de conversão, vendia isso para cá. A gente comprou muitas dessas histórias, né? Olha o que Deus está fazendo na África. Mas, na verdade, estava tendo uma entrega superficial do Evangelho. Aceita Jesus que tudo vai dar certo. Aí o africano ferrado aceitava e aí acabava. Então, o próximo passo seria o discipulado, o caminhar junto, a implantação de igrejas, mas eles abandonavam isso, eles pularam uma etapa. Deixaram meio que eles por conta. E aí, cara, a loucura humana foi invadindo a cabeça deles e tudo que em nome de Jesus dá certo, eles toparam. Pode matar criança, mas se der certo, a gente usa como ministério da igreja, né? Então, assim, é um fenômeno que ainda está sendo descoberto e estudado, mas a influência da teologia da prosperidade é 100%, né? Eles fazem isso com a ideia de grana e há alguns pastores, que depois eu cito para você em particular, que são influências diretas lá, né? Cara que eles leem, que vai lá de vez em quando, faz alguns congressos e divulga essas maluquices, né? Incentiva, aliás. Bom, deixa eu correr aqui rapidinho, só. Mais um, gente, o último aqui. Esse para mim é o mais horroroso de todos os temas, porque o tema é Operação Assassinar os Bruxos, né? Kill the Witches, né? E, aliás, esse é o nome do evento, Operação Assassinar Bruxos. O tema é sem fuga, sem escape, né? Isso tudo para vocês verem, o pastor ali embaixo e tudo mais. Deixa eu correr rapidinho, gente. Dos 10 pastores mais ricos do mundo, 5 são nigerianos. Edir Macedo, que é o nosso representante, no sentido de mais rico entre nós aqui no Brasil, não está na lista dos top 10. Né? Ele não é tão rico o suficiente. Vamos dar uma olhada para esses caras. Top 5. O quinto, Chris Okoti. Ele declarou 10 milhões. Porque na África, quando você declara, poxa, legal. Porque a maior parte das coisas você não declara. 10 milhões e ele é o pastor da House of God Church. Por que eu coloco a foto desses caras? Porque eles não pregam isso nos eventos que estão sendo televisionados ou nas suas catedrais.
Mas as suas comunidadezinhas espalhadas por todo o país, sim. E elas levantam recursos para manter a sede. Ou seja, desses 10 milhões, talvez uns 2 tenha sido feito por causa de sangue de criança. Então o povo pergunta: gente, por que você fala mal dos caras? Eles são irmãos, só estão equivocados. Mas não são meus irmãos. Meus irmãos, eles amam conforme Jesus amou. Eu me irmano destes. Eles estão equivocados, enquanto em nome de Jesus fazem o que fazem. Então, enquanto não se arrependam, bala neles. A partir do momento que falar: desculpa, foi mal, parei, aí eu tiro do top 5. Mas enquanto está lá sem se arrepender, eu vi o que eles fazem com os meninos. Bom, quarto, é esse Ashmolou, 10 milhões também. Se você quiser visitar a igreja dele, é a Kingsway International Christian Center, fica em Londres. Ele é nigeriano, mas a sede é em Londres. Ele está fazendo a maior grana em Londres, mas viaja para a Nigéria para receber uma oferta. TB Joshua tem no YouTube, você pode assistir ele expulsando vários capetas. 15 milhões. A sinagoga de todas as nações, a tradução em português. Em segundo lugar, eu não consigo pronunciar, é Oiklon, um negócio assim. 50 milhões, Embaixada de Cristo. Tem uma igreja dele nos Estados Unidos. Quando você for para lá, dá uma visitada. E o campeão de todos é o nosso irmão David Oyedepo, 150 milhões. O pastor mais rico do mundo, é nigeriano. Ele é o diretor da World Outreach Minister, está errado ali, Living Faith, visite, que é uma bênção. Eu já visitei, lá atrás, para provar para vocês que eu visitei, eu trouxe um boletim da escola dominical. E o boletim está falando um monte de loucura sobre bruxificação de crianças. Essa igreja é tão legal que quando você chega na porta, vem um segurança passar aquele negócio na gente assim, de metal, né? Aí você passa por uma porta que é uma roleta, igual de banco, e aí se você tiver moeda, tudo, câmera fotográfica, você deixa assim, e aí tem vários momentos de oferta, porque é o seguinte, para eles Deus está meio grilado. Então, se você precisa de melhorar a sua vida amorosa, a oferta para a vida amorosa. Agora nós vamos ter a oferta para as finanças desse mês. E agora nós vamos ter a oferta para a sua saúde. Então, num culto de 2 horas, eu contei 9 períodos de oferta. Então, para cada coisa que você precisa, você paga para Deus. É um investimento. Deus é uma poupança. Não dá para inventar mais. Aqui no Brasil é uma só, está errado. Esse trem está equivocado. Uma só, está ruim. Gente, aí ele possui 6 jatos particulares e casas nos Estados Unidos e Inglaterra. Aí eu só consegui foto dele em 3. Faltou mais 3 aí para ele dar um rolê. Vamos lá. Esses caras promovem notícias como essas daqui, de 2012. Quem nasceu antes de 2012? Pois é, essa notícia aconteceu com você vivo. Menino de 15 anos é torturado até a morte por martelo e talhadeira no dia de Natal, porque foi considerado uma criança bruxa. Vamos pensar nessa notícia? Primeiro, um menino de 15 anos é torturado, só até aí, já é catástrofe. A tortura leva ele à morte, catástrofe total. E ele é torturado com martelo e talhadeira. Puxa, que método de tortura. O problema é quando você associa isso aos bruxos, porque na Idade Média, o pessoal dizia que para você expulsar um espírito de bruxo, ou um modo de matar um bruxo, ou um vampiro, era com um martelo e uma estaca no coração. O cara não achou uma estaca, achou uma talhadeira. Você sabe o que é talhadeira? É aquele instrumento de pedreiro para derrubar parede, de ferro. Bom, só até aí terrível. Menino de 15 anos torturado até a morte com um martelo e talhadeira. Putz. O problema é que foi no dia de Natal. Eu não sei se vocês sabem, mas o dia de Natal é o dia que a gente celebra quando Deus virou menino. Quando Deus vira menino, os que em nome dele falam, matam um menino, por causa de uma teologia divorciada do Evangelho. Em 2012,
Não é na Idade Média, onde todo mundo era louco. É pós-reforma. É com um homem já visitando a lua. A gente já descobriu o DNA. A ovelha Dolly já morreu. Mas a gente está matando o menino com martelo e talhadeira em dias de Natal, em nome de Jesus, por causa de um evangelho de um cristianismo divorciado do evangelho. Por que a gente tem que ficar chocado com isso aqui? Porque está acontecendo enquanto a gente está vivo. E se a gente professa o nome de Jesus, a gente sabe que ele não tem nada a ver com isso. A gente sabe que Jesus não quer isso. Que receber esse menino lá no céu, por mais teologia que se pode fazer, para Jesus foi uma dor. Porque Jesus não quer que a gente saia matando um ao outro, mesmo que seja em nome dele. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que se posicionar, porque isso está acontecendo agora. Não dá para cobrar isso do nosso vô, nem do Lutero, nem dos nossos filhos que vão vir. A gente tem que cobrar isso da gente, da igreja brasileira, que se cala diante dessas coisas, que fica envolvido em tanta picuinha que não consegue intervir, não consegue estender a mão. A gente não sabe predestinação, livre-arbítrio, calvinismo, arminianismo, pode tocar de bermuda no culto, fica nessa. E aí, gente, enquanto a gente fica nessa, esse molequinho morreu, 15 anos, mano. Martelo e talhadeira. Não dá para pôr as fotos dele, porque infelizmente lá no orfanato a gente recebe as fotos dos moleques que morrem. Não dá, porque ele está todo desfigurado, arrebentado. As que dá são algumas, igual essa daqui do Michael. Michael, novinho, o pai dele é um pastor, achou que ele era bruxo, deu uma paulada na cabeça dele, ele fugiu para o nosso orfanato. Ficou lá com a gente até o meio-dia, almoçou, e aí o governo nigeriano nos obrigou a devolvê-lo para o pai. Obrigou, porque senão a gente ia perder a guarda de outras 40 crianças e ser preso, por incrível que pareça, por sequestro e cárcere privado. Devolvemos o menino para o pai, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, ele foi assassinado. Michael, que esteve conosco, esteve entre nós, mas morreu por causa dessa maluquice que está acontecendo na Nigéria. Esse aqui é o Godrich, 4 anos de idade. O pai matou ele a paulada e colocou um cadeado na boca dele, que é um sinal de quem é X9. Quem entende esse negócio de X9, que é o dedo duro na favela, entende o que acontece com isso aqui. Sabe por quê? Porque algum pastor desgramado falou para o pai que quando o menino confessa com a própria boca que é bruxo, o feitiço dele acaba. Só que esse menininho de 4 anos não conseguia entender que merda é essa de ser bruxo. Ele não confessou. E aí o pai pensou, poxa, meu feitiço nunca vai sair, por isso que eu sou pobre. E aí matou o menino. O pai é terrível. O menino é inocente. Mas sabe quem é o culpado? É o pastor, cara. É a teologia dessa maluquice. A Mary estava dormindo embaixo de uma árvore, já tinha sido expulsa de casa, jogaram ácido no rosto dela. O Etido, dentro de um culto cristão, jogaram água quente no rosto dele. Isso aqui foi o resultado da barriga dele. Isso aqui é um menininho que apanhou de varas durante um dos processos de libertação numa igreja, pasmem, histórica, lá no sul da Nigéria. Esse é o Gary, o responsável por resgatar essas crianças. Ele resgatou essa menininha, que nessa foto dá para perceber, ficou cega do olho esquerdo. Esse menino aqui, quando nós fomos chamados para resgatá-lo, ele estava amarrado numa árvore, alguém chegou antes de nós e executou ele. Esse aqui é um rapaz que está acorrentado dentro de um templo cristão para ser liberto. Ele está lá 1 semana. Essa menininha foi obrigada a tomar ácido, beber, engolir, morreu. 2 gêmeos que foram condenados a serem bruxos, aliás, e mortos, porque eram gêmeos. Essa menininha teve um prego introduzido na cabeça dela dentro de uma igreja num ritual de libertação.
E isso tudo que eu estou falando para vocês é em nome de Jesus. Essa é a Goodness, uma menininha de 8 anos que o pai a violentou e bateu nela, deixando ela nua pela cidade, e depois deu uma coronhada de AK-47 nela que a fez desmaiar. Ele fugiu porque achou que ela estava morta, mas aí, depois de uns dias, sou eu com ela na saída da UTI, quando ela voltou para casa. Esse é o Kingsley, dando um joia para geral aí. Se você notar, ele tem uma cara de um bruxo muito terrível, né? Olha que maldade dá para ver nesse menino, né? 2 aninhos, as costas dele estavam cheias de pedaços de pau, num processo de tortura. Isso aqui é uma igreja cristã, e esses 2 menininhos estão esperando para passarem pelo processo de desbruxificação. E isso é o que acontece depois que eles passam. Essa é a Emília, se você notar, ela é corcundinha. E aí, o Marcelo Quintela está examinando nela onde é que falta movimentos. Marcelo Quintela é dentista, não tem nada a ver com isso. Mas é que lá falta tanta gente que um dentista vira cirurgião geral, né? Ele está mexendo nela para ver onde é que está faltando movimentos. E a irmãzinha dela era responsável por ser sua cadeira de rodas. Porque a miséria é tanta que não tem cadeira de rodas para a menina. O pastor está de jato particular, mas o membro da igreja dela dele não tem cadeira de roda. A irmã, a vida dela é ser cadeira de roda para a irmã mais nova. O que você faz da vida? Eu carrego a minha irmã. Eu vou para cá e para lá com ela. Por causa disso, esse menino aqui, o Unfon, foi acusado de ser bruxo, que é o irmão dela, acusado de roubar a saúde dela. Por isso que ela era corcundinha e não andava. A gente mandou a Emília para um hospital em Lagos. Ela foi submetida a um tratamento e descobriu que era tuberculose óssea. Ela passou por um tratamento e quando nós voltamos lá na casa dela, ela veio nos receber andando. A menina que não andava, porque tinha tuberculose óssea, agora anda, é corcundinha ainda, mas está feliz da vida. E o irmão dela, um Fon, vive com a gente, porque por mais que ela tenha sido curada, ele ficou estigmatizado, né? Se acontecer alguma coisa no bairro, ele vai ser acusado de ser o responsável. Bom, gente, esse é o Léo com a Vitória. O Léo é um missionário. A Vitorinha foi encontrada nesse dia. Ela estava nua, amarrada numa árvore pela própria mãe para morrer de fome. Ela foi acusada de ser bruxa. E aí alguém denunciou que viu um choro de uma criança num mato, assim. E aí o pessoal foi lá e encontrou a Vitorinha. Ela chegou no orfanato com sarna, malária num grau bem avançado, pneumonia, tinha sido abusada, e ela, desse tamanhinho, ela estava cansada de viver, ela não podia encontrar uma pedra que ela tentava se cortar. E aí, se você notar, a perninha dela, a coxinha e a canela têm a mesma espessura, né? Ela não tem batata da perna, tem uma cenoura da perna, né? Fininha demais. E aí, depois de um tempo no orfanato, ela engordou e ficou feliz. E está lá com a gente, e até hoje, eu com ela na praia, curtindo e felizes. Esse é o Bobó. Bobó, o nome dele é Etohal Thompson. Bobó significa menino bravo. Bom, o Bobó é o seguinte: existia um orfanato lá, que era cuidado por um pastor nigeriano. E nesse orfanato tinha em torno de 50 crianças. O Léo, que é esse rapaz aqui, que está com a Vitorinha, ele é o nosso missionário brasileiro lá. O que aconteceu? Resumi rapidinho para vocês. Uma ONG inglesa cuidava de crianças lá, tinha 300. E aí, eles conseguiram, junto da ONU, influenciar o país e eles votaram uma lei que chama Lei contra a Estigmatização de Crianças. É a nossa Maria da Penha, aqui para as mulheres, lá é para as crianças. A lei contra a estigmatização. O Gary, que é o líder dessa ONG, que é aquele loirinho que está segurando uma menina lá atrás, ele é inglês, tadinho. E ele ficou super empolgado, pensou, agora que promulgaram a lei, tudo vai dar certo. E a gente que é brasileiro sabe que não é bem assim, né?
E aí ele ficou tão empolgado que ele chamou umas redes de televisão para fazer umas reportagens e documentários. Chamou a BBC, uma que chama Channel 4 e a CNN. E eles foram para lá para fazer os documentários. Um desses documentários bombou e ganhou um prêmio de documentários no mundo aí. A gente vai exibir um pedacinho dele aqui. Bom, Gary pensou o seguinte: agora que a lei está ao nosso favor, vamos dizer quem é que mata criança, vamos pôr esses caras na cadeia e vamos cuidar desses pequenininhos aí, porque a vida deles já foi sofrida até aqui. Bom, o governo nigeriano viu diferente, viu como uma ameaça a tudo que a Nigéria representa. Então eles proibiram o Gary de voltar ao país, cancelaram o visto dele, fecharam um orfanato que tinha 300 crianças, tornou ilegal qualquer coisa que tivesse a ver com eles. Um pastor que resgatava as crianças hoje é exilado nos Estados Unidos, ele foi acusado de pedofilia. As crianças foram presas pelo exército, 300 crianças, elas estão num presídio estadual até hoje, não podem receber visita. No processo de prisão delas, umas 20 fugiram e nós conseguimos resgatar umas 8 dessas 20 que fugiram. E elas moram no orfanato onde hoje a gente está. Então, quando a gente estava lá, começando o trabalho, o que os brasileiros foram fazer na Nigéria? Os ingleses cuidavam das crianças e a gente cuidava dos pastores. Como assim? Eles mexiam com esse negócio de orfanato, de colocar menino para dentro do orfanato, de resgatar menino e tudo mais. Os brasileiros não, a gente é gente de Deus, a gente é gente boa. Então a gente foi para ir nas igrejas e falar para os pastores: vocês estão viajando, está errado, para fazer congresso, para escrever livro, por isso que eu trouxe o livro para vocês levarem embora, porque é muito significativo. A gente traduziu o Novo Testamento e colocou comentários em relação a quando Jesus tratava com as crianças, sobre libertação de espíritos também, para que o povo entendesse que se por acaso fosse o capeta, em nome de Jesus, tranquilo, manda embora, legal. Sabe, a gente foi para fazer missão teológica, conscientização, boas novas. E eles iam cuidar das 300 crianças, 400 que iam surgindo. Mas quando o orfanato fechou, do dia para a noite a gente teve que deixar livro, inclusive aquele ali que não serve para mais nada, porque só sobrou os brasileiros lá. E aí do dia para a noite os teólogos jogaram a Bíblia para um lado para pegar uma fralda aqui e pôr em bebê, porque eles estavam na rua. E aí não tinha onde colocar os meninos, porque a gente teve que desassociar de tudo dos ingleses, para não queimar o filme e poder cuidar delas. Então a gente não podia ir para o mesmo lugar onde eles estavam. O que a gente precisou fazer? Pegar menino, o Joãozinho, você vai para a ONG tal, Exército da Salvação. Mariazinha, vai para a ONG tal, colocá-los separados, para que o governo não percebesse de novo um processo de reuni-los. Bom, numa dessas de colocar menino separado, o Léo foi visitar um orfanato e encontrou o Bobó lá. Bobó estava vestido desse jeito. E esse orfanato recebia $400 mil por ano para cuidar das crianças de uma igreja norte-americana. Quando ele viu o Bobó assim, aliás, o Bobó estava deitado assim, cheio de mosquito, ele ficou estranhando aquilo. E perguntou para o dono do lugar, que é um pastor, né? Por que esse menino está aqui? E ele respondeu assim: porque o Bobó é preguiçoso. Bom, o Léo é mineiro e ficou ainda mais desconfiado, né? Mas andou para um lado e para o outro. Então, quando o pastor foi para um lado, ele voltou lá no Bobó, que era muito pequenininho, e levantou ele para trocar uma ideia. O que ele descobriu foi isso aqui. Isso aqui se chama prolapso retal. É uma desnutrição tão grave que o intestino sai pelo ânus. Por isso que o Bobó era preguiçoso. Bom, o Léo, muito esperto, ao invés de denunciar, ele propôs uma parceria. Ele falou assim: olha, a gente aqui do Brasil pode investir em saúde, alimentação e educação das crianças. E vocês nos emprestam espaço. O pastor topou na hora, mais dinheiro para ele, né?
ele ia continuar tendo as crianças para mandar foto para os Estados Unidos. Por isso, desconfie das fotos que você vê de menino muito desgramento aí. Menos os do Exército da Salvação, pode confiar, e do Médicos Sem Fronteira. Esses caras, gente boa. O resto dá uma desconfiada. E aí, ele propôs essa parceria, o cara aceitou, e aí, enquanto nós estávamos dentro desse orfanato, a gente fez um dossiê mostrando as irregularidades, inclusive estupro e muita maluquice. Eu sofri 11 ameaças de morte, 3 tentativas desse pastor. Eu achava que os pastores do Brasil não gostavam de mim, até conhecer esse cara aí. Né? Por causa que eu fui responsável pelas fotos, eles me deram o pior emprego do mundo, né? Vai tirar foto da corrupção aí, vai lá o JBS do Brasil, né? Fui lá, né, meu? E aí me lasquei. Bom, depois de um tempo a gente entrou na justiça contra esse orfanato e, por incrível que pareça, nós perdemos. E a gente perdeu a guarda do Bobó e de mais outras crianças que ficaram para trás, né? Bom, enquanto nós estávamos lá, a gente levou o Bobó para uma cirurgia. Ele teve o processo de prolapso dele, melhorou um pouquinho, mas depois voltou por causa da má alimentação. Depois fomos expulsos do orfanato, né? Aí continuou a má alimentação e tudo mais. Mas essa é uma foto do Tony com ele, quando ele foi para o processo cirúrgico. E essa foto nova aqui, a próxima foto é engraçada, que é a bunda de uma pessoa, né? Mas é a do Bobó, que tem um significado maravilhoso. É ele sem o negócio. Olha que beleza, né? O povo fala, nossa, Gito, você vai na igreja mostrar a bunda para o povo? Fala, do Bobó, assim, né? E aí eu com ele lá, feliz da vida, quando os médicos pediram alguém para engordar o Bobó. Falei, eu pode deixar comigo, batata frita nele o dia inteiro. O problema é que no processo de engordar o Bobó, eu engordei, né? Eu sou o primeiro missionário que foi para a África e voltou 10 quilos acima do peso, né? Os caras voltam menos. E ele aqui, feliz da vida, num dia que choveu, ele aqui vestido de palhaço para convencer o Pedro Palhaço, que estava dando palestra aqui, a ir lá. E o Pedro aceitou o desafio e foi legal pra caramba. Esse aqui é o David, no dia que nós fomos comprar a carteira para ele ir para a escola. Porque na Nigéria, se você quiser ir para a escola, você precisa comprar a sua carteira. E aí, eu fui comprar 2, porque o jeito brasileiro de resolver as coisas é muito doido, né? Falei, ô menino, para que comprar uma carteira? Você leva essa carteira e traz de volta. Detalhe, né? Você precisa levar essa carteira para quando tiver aula, quando a aula acabar, você traz para fazer lição de casa, né? Não pode deixar na escola. Eu falei, vamos comprar 2. A gente acorrenta uma num poste lá da escola e a gente deixa outra aqui no orfanato. Ele começou a chorar. Não, tio, pelo amor de Deus, não compra 2 carteiras, não. Eu falei, tá bom, não vou comprar, né? Pensei, nossa, que menino, atrapalhado. Aí ele falou uma das frases mais bonitas que eu ouvi. É que senão meu povo não vai me ver carregando a carteira na cabeça. Eles vão achar que eu não vou ser ninguém. Ele queria levar a carteira para todo mundo ver, o bruxinho vai dar certo, né? Vai ser alguém na vida, né? Bom, vou correr. Aí eles indo para a escola, olha que alegria, primeiro dia de aula, é porque eles não sabem o que acontece na escola, aí eles estavam felizes, né? Vestido com o uniforme dos Correios, né? Parece que tudo entregar carta. Boca Juniors, os Boca Juniors. Todo mundo careca, meninos e meninas, porque um dos outros detalhes para você ir para a escola tem que ser careca, para não pegar piolho nem transmitir. E aí com isso as meninas perdem muito da identificação feminina. Então quando a gente vai para lá, a gente sempre leva umas meninas daqui do Brasil vaidosas, cheias de coisa, de brilho, de trem, de maquiagem, que chega lá e emprequetece essas meninas todas, sai parecendo as Miss Brasil, Miss Nigéria, né? E a gente faz um desfile com elas lá, mó bacana, elas curtem. Bom, só eu vestido de palhaço, esse menininho é o David, era soro positivo, foi proibido de ir para o nosso orfanato. Esse aqui é o dia das crianças, lá não tem dia das crianças, né? Mas a gente fez um para celebrar e a gente resolveu levar os meninos na praia. Eu confesso para vocês que essa é uma das fotos que eu mais gosto. Eu que tirei. Mas sabe por quê? Que a gente fez um esquema, cara. Porque são crianças bruxas, né? Assim, viver na rua,
criminalidade total, assim, sexualidade muito novinhos. Então a gente pensou, nós vamos levar esses meninos para a praia, eles vão sair correndo, vão mergulhar, eles vão sair lá em Recife, na Bahia, eles nunca vão parar mais, né? Imagina esses meninos na praia. Quando eu lembrei de quando eu fui na praia a primeira vez, abriu a porta do ônibus, eu saí correndo, né? A gente não faz isso. E aí, cara, a gente fez um esquema de segurança perfeito. Na hora que a gente abriu a porta do ônibus, aconteceu uma das cenas mais doidas, imagina aí, foi descendo um por um, igual desce time de jogador de futebol para entrar no campo, né? Um por um, devagarinho, e eles foram caminhando, devagarinho, olhando para aquilo tudo, assim, tipo, caraca, que praião, eles nunca tinham ido, né? Moram a 30 quilômetros da praia, e aí eles pararam, e ficaram em silêncio, assim, ó, tipo, uau. E eu costumo dizer que essa foto eu chamo essa foto de adoração espontânea, né? É os meninos que contemplam a natureza, a lindeza da natureza de Deus, ficam boquiabertos, mas isso também tem sentido de liberdade. Eles estão olhando para o infinito do mar, eles estão tentando ser criança, porque todo mundo que você está vendo aí na foto é um adulto antes da hora, teve que aprender a se virar, a fugir, a plantar para comer, escondido. Nesse momento estavam sendo crianças, né? Bom, gente, correndo aqui, esse é o nosso time de futebol, porque todo mundo lá gosta de futebol, são os laranjas negras mecânicas, e são ruins. Se você notar o meião de cada um, tem um meião de uma cor, né? E a gente montou esse time de jovens, eles não são crianças bruxas, não, são gente que está se aproximando da gente, porque nesse dia, por incrível que pareça, tinha umas 3.000 pessoas assistindo o jogo. É um campeonato na cidade de Equete, né? E é a melhor hora para você falar acerca de Jesus, porque tem narração no jogo, né? Então o cara fica narrando lá no dialeto, né? Aí papá, né? Parece que fala assim, né? E aí eles chamam quem? Os brasileiros, que eles acham que nós é o Zico, Pelé, né? Ronaldinho. Aí eles chamam os brasileiros. Eles olham para mim gordinho, Ronaldo, né? Aí o que a gente faz? É o chute inicial, né? E a gente comenta os jogos. Acredita? Galvão Bueno e Arnaldo César Coelho, né? Então o cara tá assim, aí ele fala em inglês assim: agora vamos ter participação do brasileiro Gito. Gito, o que você está achando do time azul? E a gente pega o microfone e fala: nós somos contra a bruxificação de crianças. É a oportunidade. Jesus vai mandar para o inferno, que eles gostam de um terror, né? Jesus vai mandar para o inferno quem bruxifica criança. Vai torrar lá, igual torreiro. Vocês estão ferrados. Mas quem ama as crianças, quem recebe as crianças, é igual receber Jesus. Aí passa pro cara, e partiu o número 12. Então assim, é muito doido, é legal demais, eu gosto muito. E aí a gente montou um time só para poder falar. Bom, e aí são os nossos meninos. Esse cara aqui é o Michael, ele tem 15 anos, quando ele fizer 16, tem 14 ou 15, não sei. Quando ele fizer 16, ele vai jogar no Santos. O Santos ajudou o Michael a vir para cá. Ele é o melhorzinho que nós temos lá de futebol. Mas qual que é a ideia? É que se ele jogar aqui, ele vai ter uma moral danada, né? Então ele vai jogar nas categorias bem inferiores, assim, não é um Neymar, mas o Santos topou a ideia de emprestá-lo para alguns clubes do interior de São Paulo. Então esse menino vai rodar para lá e para cá e vai voltar com um currículo desse tamanho. Joguei no Santos, time do Pelé, do Neymar, joguei não sei o quê, joguei lá. E aí ele vai ser o técnico do nosso time, e a ideia é que ele consiga ser técnico profissional ou atleta profissional na Nigéria, depois desse baita incentivo. O que está combinado com ele? 2 coisas. A primeira é que bruxo, gente, não vai dar certo. Os pastores falam que o bruxo não é o responsável por causar os danos. Onde já se viu um bruxo profissional de futebol? Ou um bruxo advogado? Ou um bruxo presidente da república?
a lógica da teologia deles cai por terra. Então a gente está preparando ele, para ele ser um jogador de futebol, ter essa moral. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é mais pessoal, eu estou preparando ele para ele ser meu mantenedor, né? Para ele dar oferta para mim. Porque, né, mano, tá cuidando do cara, o cara não vai esquecer na hora que tá lá no Chelsea, sei lá onde. E esses nigerianos correm pra caramba, mas vocês não assistem São Silvestre? Os caras correm, mano. Jogar que é bom, não sei, mas correr, mano. Então você põe ele no Palmeiras lá, ô Sandrão, no lugar daquele Borja, fuleiragem. Aí você só põe o Guerra lançando e o cara corre igual louco e gol. Eu fui jogar com eles, nosso time perdeu. Nós fizemos um time Brasil contra Nigéria. Gente, Brasil e Nigéria nunca vai dar certo na vida. Nós fizemos Brasil, só tinha atleta. Eu, Pedro Palhaço, Zilão. Os caras, perdemos de virada. Pensa numa humilhação, é você perder de virada para os nigerianos. Sabe como que é o jogo deles? Chuta para frente e corre. E corre igual louco. Eu não conseguia correr mais não, só. É 15 quilômetros, você não aguenta mais. Nós perdemos. Então esse aí é o nosso querido. Depois vocês oram por ele, tá bom? Só ele que é bom de bola, o resto é tudo ruim. Nós temos que dar um jeito de fazer outra coisa, dentista, sei lá. Serviço social, né? Pastor não rola. Deus me livre. Bom, esse é o nosso orfanato novo, no dia em que a gente começou a montar a brinquedoteca. Eu quero, esse pula-pula foi levado por um pastor presbiteriano. Oh, glórias! Tem pastor presbiteriano do Evangelho. Ele saiu com essa cama elástica daqui, foi parar na Nigéria só para levar a cama elástica, acredita? E voltou. Pense num cara doido. E aí a gente instalou lá no orfanato. Vamos correr. Esse aqui é o nosso curso de segurança, para caso a gente tenha um ataque terrorista, que tem muitos lá, a gente saber como fazer para morrer, né? Porque nós não vamos fazer nada. A gente escolheu não ter luta armada, nem enfrentamento, né? Então os nossos seguranças no orfanato, eles não usam arma, eles usam uma varinha. Então quando o Boko Haram chega de AR-15, nós damos varada neles, né? Então um cara aqui com a camisa do Palmeiras fazendo discípulos lá. Eles na cama elástica do Fábio. Que mais? Esse é o nosso orfanato. Hoje está muito mais bonito. E aqui é o livro que está lá no fundo. Vamos assistir um documentário aqui agora. Gente, cadê aqui? O Virgílio está aí? Cadê aqui, mano? Aqui, ó.